Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Expresso Vestibulares, a nossa revisão para os vestibulares e para o Enem. Eu sou o Marcelo e neste vídeo a gente vai trazer mais um episódio de matemática, hoje falando sobre um tópico muito importante de matemática básica, que são as raízes. Então vamos seguir já para o nosso conteúdo e vamos embora. Então vamos lá. Começando nossa lógica de hoje, né, nosso tema de hoje de raízes, a gente vai trabalhar primeiro com as características básicas das raízes, tá? Então, o que é uma raiz? Se a gente observar, né, se a gente tiver uma expressão como r elevado a um número n igual a b, o que será a raiz enésima de b? Será exatamente este valor r. Nossa, Marcelo, ficou muito complexo para mim. Beleza, vamos entender essa lógica, né? Vamos colocar um exemplo numérico para você entender, né? Então, se 4 ao quadrado é igual a 16, então o que ele está querendo dizer? Que se eu pegar esse 16 e tirar a raiz quadrada desse 16, isso vai dar 4, né? Ou seja, o que é a raiz quadrada? A raiz quadrada de um número é o número que, multiplicado por ele mesmo, dá exatamente o valor dentro dessa raiz. Então, por exemplo, raiz 16. Quanto é a raiz 16? É 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 vai dar exatamente 16. Então, a raiz é o número que, multiplicado por ele mesmo, vai dar o valor que está dentro da raiz. Isso para a raiz quadrada. Se for a raiz cúbica, né, por exemplo, raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque 2 é um número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, vai dar o valor que está lá dentro da raiz. Então, a raiz é uma maneira de a gente também representar isso. Vamos mostrar algumas das propriedades da raiz. Então, vamos lá. Então, a primeira propriedade, isso tem muito a ver com o que a gente tinha visto de potências, ela traz a seguinte situação. Se eu tiver a raiz de um número a elevado a n, multiplicado pela raiz do número b elevado a n, eu posso agrupar essas duas raízes. Isso vai ser igual a raiz de a vezes b elevado a n. E o interessante é que isso vale para os dois lados. Ou seja, raiz de a vezes raiz de b é igual a raiz de a vezes b elevado a n, posso fazer o contrário. Se eu tenho uma raiz com dois números multiplicando lá dentro, eu posso separá-los. Isso vai ser útil em alguns exercícios, tá? Outra propriedade, né? Claro, isso com a e b maior que zero. Isso a gente até é importante a gente dizer, né, que eu até nem mencionei lá no começo, que o valor r tem que ser um número maior ou igual a zero, não pode ser um número negativo, e que o número de b, né, esse resultado, também tem que ser maior ou igual a zero, tá? O que mais? A gente tem a propriedade que, se eu pegar uma raiz de a elevado a n e tiver ela dividida por raiz de b e elevado a n, corrigir aqui para ficar organizadinho, a gente também pode agrupar isso da mesma forma como uma raiz de a sobre b, raiz enésima. Lembrando que para a positivo e para AB maior que zero, porque se o B for igual a zero, essa divisão também não vai poder ser feita. Lembra que no zero nunca pode estar no denominador, tá? Mais uma propriedade aqui. Se eu tiver a raiz enésima da raiz emésima de A, eu posso escrever isso como uma raiz só, multiplicando esses dois valores aqui, o N e o M. Ou seja, multiplicando por raiz de n vezes m, né? Para um valor de a maior ou igual a zero. E uma das propriedades que é mais conhecida, que a gente costuma ver, quando eu tenho a raiz de um número a elevado a m, uma raiz enésima, eu posso escrever esse número tirando a raiz e pegando esse índice da raiz e passando como o denominador, ou seja, m dividido por n, tá? São propriedades importantes, são propriedades que você precisa dominar, tanto de potência quanto de raiz. A gente está trazendo as principais, a gente não está querendo esgotar todo o conteúdo, porque o nosso objetivo aqui não é esse, é revisar coisas importantes para você poder fazer questões de prova. Por isso que a gente traz normalmente uma revisão curta
e depois a gente traz algumas questões para gerar em você, olha, eu estou desconfortável com esse tópico, preciso revisar. Então você vai pegar seu material e vai fazer a revisão. Se você sente que tem alguma coisa que você não está dominando bem, que é complicada, manda uma mensagem para mim, coloca no comentário aí do YouTube, porque aí a gente também pode direcionar, sei lá, faz uma aula de revisão só desse tópico com exercícios. A gente vai equilibrando e vai ajudando vocês no que for possível, tá bom? Vamos seguir. Então, de parte teórica é só isso, basicamente. Então, vamos começar trabalhando com questões, tá? Como aparecem no vestibular questões envolvendo raízes? Então, vamos ver aqui, ó. Simplificando a expressão 300, raiz de 300 menos raiz de 48, e aí você fala para mim, legal, e aí? Você não mostrou nenhuma propriedade envolvendo subtrações. Como é que eu faço uma questão dessa? Então, o negócio, o lance é que toda vez que trabalha com raízes de números maiores, você vai ter que fazer a decomposição desses números em fatores primos. Como eu faço isso? Vamos fazer junto. Então, vamos lá. Ó, então, eu vou pegar, eu tenho aqui raiz de 300 menos raiz de 48, tá? Então, vamos fazer primeiro aqui, eu vou fazer a decomposição primeiro do 300. Então, a gente bota aqui 300 e bota um tracinho. 300 divisível por 2 é. Então, eu coloco aqui, divide por 2. 300 dividido por 2 dá 150. 150 divide por 2? Sim. Vai dar 75. 75 divide por 2? Não. Mas divide por 3? Divide. Então, 75 dividido por 3 é 25. 25 divide por 3? Não. Mas divide por 5? Divide. Então, aqui, 25 dividido por 5 dá 5. E 5 divide por 5, ele é primo? Não. Então, o número 300, deixa eu até apagar aqui, para a gente ganhar um pouquinho de espaço. Eu posso escrever o número 300 como sendo 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. Tudo bem? Então, esse é o primeiro número que eu vou escrever dessa forma. Vamos fazer isso com 48 também. 48. Divide por 2? Divide. 48 dividido por 2 é 24. Não fique preocupado que eu estou fazendo as contas todas de cabeça. Ah, mas eu tenho muita dificuldade, eu não consigo fazer essas contas automaticamente. Beleza. Faz no cantinho e vai fazendo. O importante não é saber fazer a conta de cabeça ou não. É você conseguir acertar a questão. É você conseguir fazer a decomposição dos fatores primos. É isso que importa, tá? Vamos seguir. 24 dividido por 2 é 12. 12 dividido por 2 é 6. 6 dividido por 2 é 3. Aí o 3 já não dá para dividir por 2. Divide por 3? Divide. E já acabou. Então, eu posso escrever o 48 como sendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, é 2 multiplicado por ele 4 vezes, 2 à quarta, vezes 3. Tudo bem? Até aqui tranquilo? Agora, eu vou substituir isso lá na expressão. No lugar do 300, eu vou colocar esta coisa aqui. No lugar do 48, eu vou colocar essa coisa aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Então, 300, a gente viu que ele é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado menos o 48, que é 2 à quarta vezes 3. Legal? Aí você lembra que a gente viu uma propriedade que eu poderia, se é uma raiz de uma multiplicação, eu posso quebrar essas raízes? A gente vai fazer isso agora. Então, vamos lá. Então, essa raiz aqui, eu posso escrever ela como raiz de 2 ao cubo vezes raiz de 3 vezes raiz de 5 ao quadrado. Menos. Aqui, eu posso escrever o 2 à quarta, eu posso escrever ele como? Não sei se você lembra disso. 2 à quarta, eu posso escrever ele como 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, porque quando é multiplicação, a soma dos dois expoentes se junta, dá 2 à quarta. Eu também posso escrever ele 2 à quarta como sendo 2 ao cubo vezes 2, que é 2 elevado a 1. Tudo bem? Então, eu vou escrever isso dessa forma aqui. Então,
Esse 2 à quarta aqui, ele é 2 ao cubo vezes 2. Então, eu vou abrir essa estrutura também do mesmo jeito. Então, vai ser raiz de 2 ao cubo vezes raiz de 2 vezes raiz de 3. Tudo bem? Por que eu fiz isso? Porque eu tenho um raiz de 2 ao cubo lá no começo e eu tenho um raiz de 2 ao cubo agora. Eu posso matar um com o outro, tá? Então, vamos ver aqui. Vou colocar aqui a cor certa. Então, ó, eu tenho... Vamos aplicar todos os sinais para vocês verem isso claramente. Ó. Raiz de 2 ao cubo vezes raiz de 3 vezes raiz de 5 ao cubo menos raiz de 2 ao cubo vezes raiz de 2 vezes raiz de 3. Tudo bem? Então, olha só, a gente tem aqui uma estrutura que, na verdade, não, a gente vai ter que fazer de outra maneira. Vai ter uma outra forma melhor para fazer isso. Eu acho que talvez dessa forma você vai entender melhor. Ó, presta atenção, vamos voltar de novo aqui. Aqui, quando eu faço raiz de 2 ao cubo, vou apagar aqui. Existem momentos que a gente, durante a aula, percebe outra maneira de fazer que talvez ajude melhor você a entender essa lógica, tá? Então, aqui, ó, esse raiz de 2 ao cubo aqui também, eu também posso escrever ele como sendo a raiz, uma função de raiz de 2 ao quadrado. Por quê? Porque quando eu tenho raiz de 2 ao quadrado, a raiz de 2 ao quadrado é o próprio 2, né? Nossa, Marcelo, faz sentido isso? Faz, ó. Se você fizer aqui, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado, lembra que eu posso escrever isso como sendo 2 elevado a 2 dividido pelo número que aparece aqui. Toda raiz, quando não aparece nada, é a raiz quadrada, é a raiz de 2, né? Então, ó, eu posso pegar esse 2 e passar ele dividindo aqui embaixo. Então, 2 elevado a 2 dividido por 2 é 1. Então, é 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Então, a gente aprende isso na escola como um truque, né? Quando eu tenho raiz de 2 ao quadrado, raiz quadrada, eu posso cortar os dois e aí eu tiro, sumo com a raiz. É a mesma coisa que eu mostrei aqui e que vai dar certo nesse caso, tá? Então, aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que eu pegar a raiz de 2, raiz quadrada de 2, corto esse 2 com 2, isso dá 2. Né? Um outro exemplo. Raiz cúbica de 9 ao cubo. Eu corto 3 com 3 e aí a raiz some, então isso aqui vai dar 9. Então eu vou fazer aparecer raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado para facilitar a minha conta, tá? Então vamos lá. Aqui eu posso escrever então raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 5 ao quadrado, tá? Esse aqui eu escrevi aqui embaixo. E aqui eu vou fazer da mesma forma. Menos raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado. Por que raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado? Porque eu tinha escrito aqui, ó, que 2 à quarta é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Então, eu posso separar as raízes. Vezes raiz de 3. Aí, ó, olha só que interessante. Raiz de 2 ao quadrado com 2 ao quadrado corta, fica 2. Raiz de 5 ao quadrado também eu corto e corto, fica 5. Vezes raiz de 2 vezes raiz de 3. Tudo bem? Menos. Raiz de 2 ao quadrado também eu posso cortar. Quarto dá 2. Raiz de 2 ao quadrado também. Quarto dá 2. Então, é 2 vezes 2 vezes raiz de 3. Tudo bem? Então, aqui eu vou ter 2 vezes 5. Tá certo? Isso. Tá. 5. Não, mas aqui... eu fiz uma besteira aqui. Olha só. Eu adoro aulas ao vivo, né? Porque a gente erra e a gente tem que consertar. Na verdade, aqui é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5, né? Então, não tem esse raiz de 2 aqui. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Então, é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Então, isso vai dar isso aqui, ó. Raiz de 2 ao quadrado vezes 3
vezes 5 menos a outra parte. Agora está fazendo sentido aqui com o que eu fiz. Então, não tem esse raiz de 2 a mais. Observe que eu cortei aqui o 2 ao quadrado e o 5 ao quadrado, sobrou 2 vezes 5, vezes raiz de 3, e do lado de cá a mesma coisa. Eu cortei o 2 e o 2, ficou 2 vezes 2 vezes raiz de 3. 2 vezes 5 é 10 vezes raiz de 3, menos 2 vezes 2, 4 vezes raiz de 3. 10 vezes raiz de 3 menos 4 vezes raiz de 3 vai dar igual a 6 raiz de 3, que é a alternativa letra C. Observe como um erro na questão, e eu poderia neste momento parar a aula e apagar a aula e voltar a fazer a aula inteira, ou pelo menos essa parte, mas eu acho que é necessário que você perceba que até para gente que tem mais familiaridade com a matemática, já estudou muita matemática na vida, já fiz engenharia, a gente também, numa passagem, acaba perdendo alguma coisa, pode acontecer, e isso leva a você não chegar na resposta. Então tem que ter muita atenção e concentração no processo de construção da resposta. Isso é muito comum, e quanto mais nervoso a gente fica, pior fica, né? Então, isso é bom para mostrar para você que a gente também vai errar, e você, se tiver alguma coisa que você percebeu, avisa, tá? Espero que tenha ficado clara a lógica. O processo é o mesmo, eu só fiz uma transposição errada, e aí a gente tenta sumir com a raiz para chegar numa situação que eu consiga fazer essa operação entre os dois. Cheguei e a gente chegou na resposta. Vamos ver mais um exemplo? Vamos ver. Próxima questão. Próxima questão já é uma questão mais complexa, porque ele vai te pedir para ver a correta. Então, ele quer saber se você vai conseguir mostrar para ele qual que é a alternativa que tá correta ou não, tá? Então, vamos analisar uma por uma e com calma, tá? Então, olha a letra A. Letra A, ele diz que 2 vezes raiz de 16 é igual a raiz de 32. Será? Será que isso é igual àquilo? Vamos ver. Eu sei que 32 é 16 vezes 2, né? Então, eu sei que 32 é 16 vezes 2. Posso escrever desse jeito. Por outro lado, também, se eu tenho uma raiz de uma multiplicação, eu posso quebrar essa raiz em 2 pedaços, certo? Certo. Então, ó, 2 raiz de 16. Eu vou deixar aqui o símbolo de interrogação, porque eu não sei se são iguais. Então, eu posso escrever esta parte aqui como sendo raiz de 2 vezes raiz de 16. Então, olha, como não é válida essa igualdade, elas são diferentes. Por quê? Porque aqui, neste lado, o raiz de 16 está sendo multiplicado por 2. E neste lado, o raiz de 16 está sendo multiplicado por raiz de 2, que é completamente diferente. Se você fizer raiz de 2 na calculadora, vai dar 1,4 alguma coisa. Então, você está errado, porque os números não são exatamente iguais. Então, essa primeira está equivocada, tá? Letra B. Raiz de 50 menos raiz de 32 é igual a raiz de 2. Bom, números maiores, você já sabe o que nós vamos ter que fazer. Nós vamos ter que decompor em fatores primos para poder chegar nessa resposta. Então, eu vou roubar um espacinho aqui embaixo e eu vou fazer aqui no cantinho. 50. Divide por 2? Divide, dá 25. Depois, 25. Divide por 5, dá 5. E por 5 dá 1. Então, o 50, ele é 2 vezes 5 ao quadrado. E o 32? 32 dividido por 2, divide, dá 16. Divide por 2, dá 8. Divide por 2, dá 4. Divide por 2, dá 2. Divide por 2, dá 1. Então, o 32 é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. 2 à quinta. Tudo bem? Vou substituir lá. Então, aqui, não sei. Raiz de 50, 2 vezes 5 ao quadrado. Menos raiz de 32, 2 à quinta. Igual a raiz de 2, será? Então, vamos ver. Posso separar essas raízes. Então, vai ficar raiz de 2
vezes raiz de 5 ao quadrado, menos, eu posso escrever a raiz de 2 à quinta como sendo 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Por quê? Porque, ó, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2, naquela propriedade que a gente viu de potência na aula passada, que você não assistiu, volta lá, são potências de mesma base. Eu conservo a base e somo os expoentes. 2 mais 2 mais 1. Então, é a mesma coisa que 2 à quinta. E por que eu estou dividindo em 2 ao quadrado vezes 2? Porque eu quero tirar alguns números da raiz. E eu só posso cortar a raiz quando for ao quadrado com 2 de fora da própria raiz, tá? Então, eu escrevi aqui o 2 à quinta, que estava aqui, ó, eu escrevi ele como sendo 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Ó, marquei de amarelinho aqui para você, ó. 2 à quinta, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2, tá? Beleza. Aí a dúvida, né? Será que isso é igual a raiz de 2? Vamos ver. Então, vamos lá, ó. Esse raiz de 5 ao quadrado, o que eu posso fazer? Corto raiz com raiz, vai dar 5. Então, vai ficar 5 raiz de 2 menos. Agora aqui, ó, eu posso quebrar isso aqui em raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2. Certo? Dividir a raiz em 5 pedacinhos. Beleza. Agora, nessa próxima passada, acho que vai ficar mais claro para você, ó. 5 raiz de 2 menos. Raiz de 2 ao quadrado, raiz quadrada, posso cortar. Sobra 2. Raiz de 2 ao quadrado eu corto também. Então, vezes 2. Esse raiz de 2 eu não consigo mexer. Então, fica aqui raiz de 2. Aí a dúvida é, isso aqui é igual a raiz de 2? Então, isso vai dar 5 raiz de 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes raiz de 2. E aí eu vou chegar à conclusão. 5 vezes raiz de 2 menos 4 vezes raiz de 2, com certeza é igual a raiz de 2. Então, este é o correto, por enquanto, tá? Beleza? Beleza. Letra C. Raiz de 2 mais raiz de 3 é igual a raiz de 5. Isso está errado pela própria propriedade, né? Porque se eu tenho a soma de raízes, nenhuma propriedade me diz que eu posso somar os elementos de dentro. Então, essa, por definição, já está errada, né? Nem faz sentido a gente avaliar aqui, tá? Letra D. Raiz de 2 mais raiz de 3 é igual a 5 mais raiz de 2. Como é que a gente poderia fazer essa? A gente poderia fazer da seguinte forma. Eu vou apagar aqui para eu ganhar um pouco de espaço para resolver a questão com você. Quando você tem questão de raízes, e é por isso que eu pus esse item, que é trabalhoso, mas ele traz muitas coisas interessantes para o estudo de vocês, é o seguinte, quando eu tenho uma situação como essa, raiz de 2 mais raiz de 3 é igual a raiz de 5 mais raiz de 2, o que a gente faz normalmente? A gente pode usar uma técnica que nos ajuda a tentar fazer essa comparação de uma maneira melhor. Como é essa técnica? Eu elevo os dois lados ao quadrado. Porque se eu igualo um lado e o outro ao quadrado, não vou mudar em nada a expressão. Da mesma forma que se eu multiplico por 3 e divido por 3, também não muda em nada a expressão. Então, eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui, ó, raiz de 2 mais raiz de 3. Vou colocar as estruturas como estavam antes e vou usar uma outra cor para mostrar que aqui eu vou elevar ao quadrado e aqui também eu vou elevar ao quadrado. Então, como é que funciona o ao quadrado quando tem uma expressão? Ó, a mais b elevado ao quadrado, como é que a gente faz? O quadrado da primeira mais o quadrado do segundo mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes AB. A gente vai fazer aqui nesse primeiro aqui exatamente isso. Então, o quadrado do primeiro, então, a raiz de 2 elevado ao quadrado, mais o quadrado do segundo, que é o raiz de 3 elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 3.
Tudo bem? E do outro lado, quando eu faço ao quadrado a raiz, o que vai acontecer aqui? Eu sumo com a raiz, certo? A raiz elevada ao quadrado, a raiz desaparece. Quarta com quarta, sumiu. Então, vai sobrar aqui 5 mais raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado aqui do lado de cá também, ó. Raiz corta, corta, dá 2. Mais. Raiz de 3 elevado ao quadrado, também. Some a raiz com o que sobra o que está dentro. 3. Mais 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 3. Então, é 2 vezes. Lembra que eu posso pegar as raízes, se elas são do mesmo, são ao quadrado, raízes quadradas, eu posso multiplicar o que está dentro ou separar, tanto um quanto o outro. Então, aqui dá 2, raiz de 2 vezes 3, que é 6, tá? Eu até vou fazer um passo a menos para você entender melhor. Raiz de 2 vezes 3. Eu posso escrever desse jeito. Isso é igual a 5 mais raiz de 2? Então, ó, 2 mais 3 é 5. Mais 2 vezes 3, 6. Isso é igual a 5 mais raiz de 2? Então, ó, observa. Aqui, ó. Aqui, ó, deste lado eu tenho 5. 5. Então, para eles serem iguais, o restante tem que ser igual. 2 vezes raiz de 6 é a mesma coisa que raiz de 2? Não é. Então, portanto, essa também está errada. Beleza? E aí, aqui, o último, né? Também é mais, esse é mais tranquilo, que ele fala que 5 mais raiz de 2, 5 raiz de 2 mais 2 raiz de 2 é igual a 14. O que eu posso fazer aqui? Ó? 5 raiz de 2 mais 2 raiz de 2, eu mantenho raiz de 2 e somo os valores de fora. 5 mais 2 é 7, tá? Só que 14 é 7 vezes 2. Então, observe novamente ó, a comparação. Aqui eu tenho 7, aqui eu tenho 7. Só que aqui eu estou multiplicando de um lado raiz de 2 e do outro lado 2. Raiz de 2 é igual a 2? Não, não é. Então, portanto, nesse caso também, essa também não se aplica. Então, realmente a letra B é a alternativa correta nessa questão. Beleza? Eu vou até voltar aqui, ó. É importante reforçar isso, que essa questão eu trouxe, ela é trabalhosa, mas ela vai mexendo com os conceitos e vai trazendo outras coisas para ajudar vocês a direcionar a revisão, tá? Então, a ideia aqui é revisar pontos principais, trazer coisas importantes para vocês observarem bem como funciona. Vamos para a próxima. Questão 3, essa é uma questão interessante. Na seguinte sequência de números reais, 0, 1, raiz de 2, raiz de 3, 2, raiz de 4, raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7, construídas seguindo uma lógica estrutural, o número de termos entre 17 e 18 é igual a... Olha só, essa questão é uma questão bem interessante. Ó, ele está construindo a sequência da raiz dos números naturais, né, dos números maiores que zero, maiores ou iguais a zero. Por quê? Porque, ó, raiz de 0, raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4, raiz de 5. Mas, Marcelo, ele não tá claro isso na questão, porque ele não colocou isso. Ele colocou de outra forma, ó. Ele colocou 0, 1. Mas, ó, raiz de 0 é quanto? É 0. Raiz de 1 é quanto? É 1. E raiz de 2? Não tem, então ele escreveu raiz de 2. E raiz de 3? Tem? Não. Então, raiz de 3. Raiz de 4 é quanto? É 2. Está observando que ele escreveu desta forma, um pouco diferente, essa situação? Então, olha só. Aqui tem raiz de 5, aí tem raiz de 6, aí raiz de 7, aí a raiz de 8. Aí seria aqui quem? Raiz de 9. Mas quem é a raiz de 9? É 3. Então, olha só. Ele está pensando numa sequência da raiz dos números de 0 até o infinito. E ele quer saber, nessa sequência, quando chegar o número 17 e entre ele até chegar no número 18. Mas quando vai chegar no número 17?
quando eu tiver a raiz de um número que dê 17. E a raiz de que número que vai dar 17? A raiz de 17 ao quadrado. Quanto é 17 ao quadrado? Daí você vai fazer aqui do lado, 17 ao quadrado, 7 vezes 7, 49, vão 4. 7 vezes 1, 7, 4, 11, mais 1 vezes 7 é 7, 1 vezes 1 é 1, 9, 7 mais 1, 8. Então, a raiz de 289, que é 17 ao quadrado, quando eu tiro a raiz de 289, dá 17. Então, o número que eu estou na sequência, voltando aqui, o número que eu não fiz raiz de 1, de 2, de 3, de 4, ele está falando do intervalo entre a raiz de 289 e qual número? A mesma lógica. O 18 vai ser a raiz de quem para dar 18? Do 18 ao quadrado. Então, eu vou pegar aqui e vou calcular o 18 ao quadrado. 18 vezes 18. 8 vezes 8, 64, vão 6. 8 vezes 1, 8. Mais 6, 14. Mais. Aí eu apago sempre aqui para não me confundir. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. 4. 8 e 4, 12. 1, 2, 3. Então, o número que é a raiz dele vai dar 18 é o 324. Tudo bem? Só que é isso que ele quer saber quantos números tem entre esses dois números. Então, qual é o próximo da sequência? É a raiz do 290, né? Vai ser a raiz do 290. E aí, até o anterior, que é a raiz do 323, tá? Mas quantos números tem entre esses dois? Entre essas duas, esse intervalo de uma sequência numérica. Então, aprendam essa lógica. Toda vez que eu tiver uma sequência de números, você quer saber quantos números tem entre um e o outro, você sempre faz o final menos o inicial mais 1. Vou dar um exemplo aqui embaixo com números gerais. Ó. Vamos dizer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Eu quero saber quantos números tem entre 6 e 12. Né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 12 menos 6 e mais 1. Então, aqui vai dar 7 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem? Então, toda vez que eu quero entre dois números, quero saber quantos números tem, inclusive esses dois, eu vou fazer o final menos o inicial mais 1. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer 323 menos 290 mais 1. 323 menos 290 vai dar 33. 33 mais 1 serão 34 números entre esses dois. Portanto, a alternativa correta dessa questão vai ser letra B. Então, note como uma questão envolve raízes, mas é uma questão que envolve muito raciocínio. A matemática tem muito disso, interpretação da situação. Mas aqui você já aprende mais essa, que toda vez que você tiver um intervalo entre dois números, né, de um número até outro, eu quero saber quantos números tem entre os dois. Sequenciais, tem que ser sequenciais. Incluindo os dois, você faz o final menos o inicial mais 1, você sempre vai ter o número de números que está nesse intervalo, beleza? Então é isso. Mais uma aula grande, 33, 34 minutos de aula. Mas a ideia aqui é sempre trazer o máximo de conteúdo e com profundidade para que você possa se preparar para a sua prova. Trago aqui a sugestão de você seguir as nossas redes sociais, a lógica de você, se você gostou desse conteúdo, compartilha com um amigo, se inscreve no canal, fica ligado aí no que a gente disponibiliza. A gente tem um canal no Telegram totalmente gratuito, onde você pode acompanhar e receber os materiais de aula que a gente utiliza aqui. Esses materiais são disponibilizados lá para que você possa baixar, possa fazer as questões, treinar depois. E deixa um comentário sobre a aula, se você acha que a aula está seguindo, ajudando vocês de alguma maneira, se tem algum tópico que vocês gostariam de assistir. Essa interação com a gente é muito importante para que a gente consiga ir construindo uma revisão que seja mais próxima da necessidade de vocês.
Então é isso, a gente fica por aqui e a gente volta num outro episódio de uma outra disciplina, seguindo a nossa revisão do Expresso Vestibulares. Até a próxima, bons estudos, valeu!